Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa e podcast Advogando em Licitações. Eu sou o professor Alexandre Maza e nesse programa e podcast nós discutimos as melhores estratégias e oportunidades de negócio para quem quer começar nesse nicho da advocacia em defesa de licitantes. Por falar em advocacia na defesa de licitantes, estão abertas as matrículas do meu curso completo Advogando em Licitações. É um curso grande da minha escola, tem uma carga horária estimada de 40 horas. Eu vou produzindo conteúdo semanalmente, entregando um pouco por semana também. Está com nota máxima na avaliação dos meus alunos. É um curso diferente, porque muito profundo, mas sem prejudicar a objetividade, a didática que você conhece dos meus conteúdos. Então, você encontra o link na minha bio do Instagram, na descrição desse vídeo, para fazer a sua matrícula e garantir a vaga no Advogando em Licitações. E hoje eu vou falar sobre um assunto que eu não sei se todo mundo compreendeu pelo título da live. Eu estava pensando agora, mandado de segurança para romper o silêncio, se algumas pessoas não acharam que poderia ser um tema meio romântico, alguma coisa diferente assim. Eu deveria ter explicado que é o silêncio administrativo, um fato jurídico relevante, quando nós pedimos para a administração fazer algo e ela simplesmente não diz nada. Esse é um fenômeno chamado de silêncio administrativo. Então, hoje, eu vou discutir com vocês um dos temas do meu curso. Eu trouxe até o material aqui, que é o material que eu vou apresentar na lousa de uma aula completa sobre o mandado de segurança para romper o silêncio. Eu vou te dar aqui algumas pinceladas que já vão permitir que você deguste uma parte do curso Advogando em Matéria de Licitações. Então, o uso do mandado de segurança para combater situações em que a gente faz um requerimento e não é que a administração indefere, ela simplesmente não fala nada, nem deferindo, nem indeferindo. Podemos ir para a imagem aqui na tela, produção. Mandado de segurança, ó que bonito layout, gente, dos conteúdos do meu curso. Então, vamos lá. Compreendendo o silêncio administrativo. Esse tema, gente, ele é basicamente um tema do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Fica aqui a minha homenagem ao maior dos nossos juristas, meu grande orientador no mestrado e no doutorado, para minha alegria eterna. Então, esse é um assunto que eu não conheço em outros autores antes do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Mais um assunto em que eu devo tudo a ele. O que é o silêncio administrativo? Nós chamamos de silêncio a ausência de resposta para um requerimento. E eu costumo dizer isso aqui, ó, é pior que indeferir. Por que o silêncio é pior do que a administração negar o que a gente pediu? Porque quando a administração nega o que a gente pediu, a gente pode recorrer dessa negativa. Agora, como que eu faço para recorrer de algo que não foi feito? Um requerimento cuja resposta não foi expedida, o recurso cairia, digamos, no vazio. Como que eu vou recorrer de uma decisão que não existiu ainda? Então, eu gosto de bater nessa tecla. É muito pior a situação do silêncio, em que a administração não nos responde, em que a administração nos ignora, do que pedir alguma coisa ela fala não, porque aí eu posso impugnar esse não, ou administrativa ou judicialmente. O silêncio, pelo contrário, é mais fácil de impugnar. Bom, na licitação pode haver silêncio quanto a requerimentos e recursos do licitante. Isso aqui, gente, pode voltar a imagem para mim, produção. O silêncio numa licitação, ele pode se apresentar de duas formas específicas. Existe um silêncio intralicitatório, quando eu faço um requerimento para o agente de contratação ou a comissão, conforme o caso, e esses servidores encarregados de administrar a licitação não falam nada, eles simplesmente ficam omissos em relação a essa resposta, mas, produção, pode haver também um silêncio extralicitatório. Ou seja, eu posso pedir um documento indispensável para habilitação no certame e esse documento não ser expedido, não porque o órgão público denegou o meu pedido, porque, mais uma vez, ele nos ignora.
não diz nem sim, nem não. E aí cai no silêncio e há essa dificuldade de realizar a impugnação. Então nós temos na licitação, no cenário licitatório, situações de silêncio intralicitatório e situações de silêncio extralicitatório. Um caso que eu menciono aqui, podemos ir para a tela, produção, o licenciamento ambiental ou uma certidão tributária. Você sabe que o licenciamento ambiental em matéria de licitação é um problemaço. Você pega, por exemplo, uma licitação de obra pública, muitas vezes essa obra depende de um licenciamento ambiental. E o edital da licitação normalmente é omisso a respeito da responsabilidade sobre quem tem que conseguir esse licenciamento ambiental. E há uma dificuldade extra, porque o licenciamento ambiental é a única licença em direito público no Brasil com natureza discricionária. Ou seja, ainda que o requerente preencha os requisitos legais, o poder público não tem o dever de licenciar. Então você imagina uma construtora, por exemplo, que ganhou uma disputa licitatória para duplicar uma estrada, a obra é de grandes proporções, depende de um licenciamento ambiental e o órgão que faz esse licenciamento, mesmo provocado pelo nosso cliente, não responde. E o caso mais simples, mais corriqueiro, usual de todos é de certidão tributária. Para que alguém consiga avançar numa licitação, é preciso que haja a demonstração do preenchimento de requisitos do edital, a prova da chamada idoneidade do licitante. Há um nome técnico para isso, que é habilitação. Habilitação é uma fase da disputa licitatória em que a comissão e o agente de contratação analisam documentos do licitante que já teve a melhor proposta para verificar se esses documentos de fato comprovam o preenchimento dos requisitos exigidos no edital, quanto à regularidade fiscal da empresa licitante, quanto à capacidade técnica de execução desse contrato. Tem também a habilitação relacionada à capacidade econômica da empresa, porque, afinal, se a empresa quebrar no meio da execução do contrato, isso vai produzir uma violação ao interesse público. A administração vai ficar a ver navios, terá sido um gasto inútil de recursos. Então, é muito importante que na licitação haja essa análise detalhada dos documentos de habilitação, porque eles são uma garantia adicional. Certeza absoluta não, mas uma garantia adicional de que o contrato tende a ser bem cumprido e que a empresa vai suportar a execução das regras de um contrato administrativo. Bom, o que eu posso fazer administrativamente contra o silêncio? Olha o problema. Contra o silêncio não cabe reconsideração. Como que eu vou pedir reconsideração se a autoridade não falou nada? Não cabe recurso administrativo, não tem recurso sobre uma omissão, ou não cabe outro tipo de impugnação administrativa. Olha que situação complexa diante do silêncio. Administrativamente nós não temos o que fazer. A maior autoridade brasileira em matéria de licitação é o professor Marçal Justen Filho, que tem uma obra monumental de comentários à nova lei de licitações e contratações públicas. Ele diz uma coisa interessante. É possível fazer uma representação à autoridade superior àquela que silenciou a respeito de um requerimento do cliente. Essa representação é uma solução muito interessante que o professor Marçal aponta, mas ela não tem previsão específica na lei de licitações. Então, há, de fato, representações previstas no nosso ordenamento. As mais famosas em matéria de licitação são a representação ao Tribunal de Contas, a representação ao Ministério Público, mas diante desse cenário de nada pode ser feito administrativamente para romper o silêncio, é uma saída criativa e inteligente do professor Marçal dizer que cabe uma representação à autoridade superior. Ok? Então, o professor Marçal recomenda, no caso de ausência de decisão, representar a autoridade superior. Bom,
Essa parte da lei atribuindo significado ao silêncio fica só para o curso, é uma parte de aprofundamento. Bom, importante, natureza do silêncio e dever de decidir. Eu não sei se você sabe disso, exagerei aqui, gente, no tamanho do meu destaque. Eu não sei se você sabe disso, mas a administração brasileira é obrigada a responder todos os requerimentos que nós fizermos. Isso é interessante, pode voltar para mim, produção, porque muitas pessoas acham equivocadamente que esse dever de decidir, esse dever da administração se manifestar sobre os nossos requerimentos, nasceu no ordenamento jurídico brasileiro com a Lei Federal do Processo Administrativo. De fato, a Lei 9784 de 99, produção aqui comigo, a Lei 9784 de 99, ela estabeleceu a regra do processo administrativo federal, segundo a qual, diante de qualquer provocação, qualquer forma de provocação apresentada pelo particular, a administração tem que responder alguma coisa. Mas é importante porque esse dever de resposta, ele não surgiu com a Lei 9784 em 1999. Mais uma vez, numa observação absolutamente brilhante, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello diz que o dever de resposta, ele é uma contrapartida ao direito de petição. É uma relação jurídica que se estabelece entre quem exerce o pedido e a administração pública que recebe esse pedido. É uma relação jurídica. Quem faz o pedido tem uma posição ativa na relação jurídica e a administração tem uma posição de dívida, que nós chamamos de uma posição passiva nessa relação jurídica. E ao direito que a Constituição assegura de peticionarmos aos poderes públicos, corresponde, no outro polo da relação jurídica, um dever de dar uma resposta. E eu nunca vou me esquecer disso, porque eu assisti, talvez numa aula de mestrado, talvez numa palestra do professor Celso Antônio, ele ilustrando essa ideia do dever de resposta nas dobras do próprio direito de petição, nas dobras do próprio direito constitucional, inclusive, de petição. Ele diz, não é possível que alguém imagina que o direito de petição se esgota com a simples entrega de um requerimento. Chego lá na repartição pública com o meu requerimento, coloco sobre a mesa, o servidor pega e pronto. Eu já exerci de forma completa e total o meu direito de petição. Obviamente não é isso, mas só é óbvio que não é isso depois que o professor Celso Antônio ilustrou com essa imagem sensacional. É claro que o direito de petição não é só o direito de jogar lá uma peça sobre a mesa de um balcão da repartição pública. Existe o correlato dever de alguma resposta. E é uma violação desse correlato dever de alguma resposta que caracteriza o silêncio administrativo. Para quem gosta de tecnicidades jurídicas, a figura do silêncio administrativo, ela não é um ato administrativo. Quando a administração deixa de responder, ela não está necessariamente realizando uma manifestação de vontade. Todo ato administrativo tem uma natureza volitiva. Ele pressupõe a vontade do agente público. E o silêncio administrativo não é isso. Aliás, o silêncio administrativo não dá ordem de conduta para ninguém. Todo ato administrativo tem que ser vertido em termos de um modal deôntico. Ou ele obriga, ou ele proíbe, ou ele permite. O silêncio não faz isso. Para quem gosta mesmo da teoria do ato administrativo, que nem eu, o que falta ao silêncio para que ele fosse um ato administrativo é a forma. Silêncio não tem forma. Aliás, não tem nem forma nem conteúdo. Não tem nada de um ato administrativo. Faltam todos os requisitos de validade de um ato. O que ele é, então? Para o direito administrativo, é o que nós chamamos de um fato administrativo. Fato administrativo é uma ocorrência com repercussão jurídica. É algo que não caracteriza uma manifestação de vontade, é algo que não inclui uma prescrição de conduta, mas acontece e o direito liga efeitos e consequências a esse acontecimento. Bom,
O artigo que determina, desde 1999, mas que já estava, na verdade, no texto constitucional, que estabelece esse dever de emitir decisões, é este aqui, o artigo 48 da Lei 9784 de 99. Você sabe que eu tenho o meu curso de licitações na minha escola, o Advogando em Licitações, mas a Lei de Licitações e Contratos, 14.133, não é a mais importante lei do direito administrativo brasileiro. A mais importante lei do direito administrativo brasileiro é essa aqui, a 9784, a Lei Federal do Processo Administrativo, porque ela disciplina o rito decisório da administração. E mais do que isso, ela disciplina as garantias que nós temos vinculadas ao rito decisório que a administração pública é obrigada a seguir. E essa lei tão fundamental, tão importante, uma espécie de uma mini codificação do nosso ramo, é que diz que a administração tem o dever de explicitamente emitir decisões para os seus requerimentos. Muito bem. Em relação a prazo para decidir, isso fica para o curso. Decisão judicial contra o silêncio. Olha só. Podemos voltar a imagem para mim, produção. Nós já vimos que na via administrativa, a não ser por essa sugestão do professor Marçal Justen, de representar a autoridade superior, nós vimos que na via administrativa é muito difícil você impugnar o silêncio, justamente pela falta do objeto a ser impugnado. Então, o caminho natural para romper o silêncio é a via judicial. E desponta entre as soluções judiciais para essa questão o mandado de segurança. Afinal, é uma ação constitucional contra ato de autoridade pública. E, embora não haja um ato, tem uma autoridade pública competente que não praticou o ato de responder ao requerimento. Mas o mandado de segurança, ele é vocacionado para nos auxiliar no exercício desse direito violado por uma autoridade pública que silencia. Bom, eu cheguei aqui no ponto mais impressionante. Pode voltar a imagem para a tela, por favor, produção. O ponto mais importante da visão do professor Celso Antônio Bandeira de Mello sobre a questão do silêncio administrativo. Vou até deixar aqui as iniciais do nome dele em homenagem a nosso maior doutrinador em direito público brasileiro, que concebeu essa ideia de uma teoria a respeito das decisões judiciais contra o silêncio. É um assunto controvertido e há uma visão tradicional, encampada, entre outros, pelo grande professor José dos Santos Carvalho Filho, dizendo que a decisão judicial contra o silêncio pode, no máximo, ter uma natureza mandamental. No máximo, estabelecer uma ordem para que a administração rompa o silêncio. O juiz dará liminar dizendo: ei, administração, acorda, você tem o dever de resposta. E você está violando esse seu dever. Então, no prazo de, 5, 10, 15 dias, sob pena de multa diária, sob pena de investigação, de crime de desobediência, sob um monte de penas, a administração, pelo amor de Deus, rompa o silêncio. O juiz dá uma ordem de rompimento do silêncio. Essa é a concepção clássica mandamental, entre outros, do professor Eli Lopes Meirelles, da professora Maria Silva Zanella de Pietro e de tantos e tantos outros administrativistas. Mas, até destaquei aqui no material do curso, muito importante, a concepção mais moderna é a do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que eu chamo, abusadamente, porque isso não está no livro dele, de concepção moderna constitutiva. Porque, ao contrário da visão clássica mandamental, essa concepção aqui permite extrair uma conclusão de que, em determinados casos, a decisão judicial vai além da natureza mandamental. Ela não é apenas dar uma ordem a alguém. Ela passa a ter um caráter, veja só, constitutivo de uma nova realidade jurídica. Um comando para que não só a administração rompa o silêncio, mas para que ela aceite
a decisão judicial como substitutiva daquilo que foi requerido, mas silenciado. Vamos com calma, esse ponto é muito importante. No caso de um requerimento versar sobre a prática de ato vinculado, presta atenção. O juiz, se estiver convencido da procedência da pretensão, pode substituir a vontade da administração acatando o pedido do administrado. Cara, isso aqui é uma revolução. Talvez, por não ter tanta intimidade assim com o silêncio administrativo, você não perceba a grandeza desse ponto de vista. Mas a ideia aqui é a seguinte: quando um ato administrativo é vinculado, basta o preenchimento de requisitos legais para que o requerente desse ato tenha direito adquirido à emanação do ato. Isso é um ato vinculado. O que é um ato administrativo vinculado? É aquele praticado pelo agente competente sem margem de liberdade, porque ele só vai avaliar o preenchimento dos requisitos legais e, uma vez comprovado o preenchimento dos requisitos legais, o ato tem que ser emitido. Certidão tributária, por exemplo, é um ato vinculado. A legislação tributária brasileira, nos artigos 202 e seguintes do Código Tributário Nacional, ela fala da certidão tributária como um ato administrativo vinculado. Todo contribuinte que preenche os requisitos legais, ou seja, ele pede a certidão, ele vai lá e paga a taxa de polícia respectiva, ele procura o órgão correto, preenche os requisitos legais, demonstrando que a situação dele é de não dívida, aí ele tem direito a uma certidão negativa ou de uma dívida negociada, caso em que a certidão será positiva com efeitos de negativa. Implicitamente está prevista a ideia de que o fisco, constatando a não dívida ou uma dívida negociada, tem que dar a certidão. Ô Maza, mas isso é tributário, não é administrativo. Isso é tributário, não é licitação. É o que você pensa. Isso aqui é direito das licitações puro. E por quê? Porque, veja só, o professor Celso Antônio, ele admite que a liminar do juiz ou a sentença do juiz tem um caráter substitutivo, por exemplo, dessa certidão sobre a qual o poder público silenciou. De modo que basta a liminar juntada, por exemplo, na habilitação do processo licitatório para que o rito avance até a contratação desse cliente que consegue ser habilitado apesar do silêncio administrativo. Brilhante, absolutamente brilhante esse ponto de vista. Chama a sua atenção para a natureza que tem que ter o ato vinculado. Veja, esse raciocínio do juiz dar a decisão que a administração silenciou não vale para ato discricionário. Num licenciamento ambiental, por exemplo, não dá para utilizar essa corrente moderna constitutiva, porque o licenciamento ambiental não é vinculado. Além do preenchimento dos requisitos legais, para a emanação do licenciamento ambiental é necessária a convergência de um juízo de conveniência e oportunidade, de uma avaliação concreta do interesse público, o que torna o ato não vinculado, mas um ato discricionário. E aí, está certo, professor Celso Antônio, se o ato a ser emanado é um discricionário, o juiz não pode substituir o administrador dando o ato, porque aí o juiz está esvaziando nessa competência pontual e específica a independência que o executivo tem em relação ao judiciário. Portanto, resumindo a visão do professor Celso Antônio nesse ponto, e é a questão chave desse nosso bate-papo aqui, eu posso judicializar o silêncio e requerer uma decisão judicial substitutiva do ato faltante por conta do silêncio, se essa decisão for vinculada. O juiz analisa o preenchimento dos requisitos legais e pronto. A liminar ou a sentença terá um caráter substitutivo. Já se o ato for discricionário, sob pena de violar a tripartição de poderes, isso já não é possível. Bom, que mais? Diante do silêncio é possível exercer também o direito de petição. Se a omissão contrariar enunciado de súmula vinculante, admite-se a propositura de reclamação constitucional, mas aí já é um efeito muito avançado para a situação do silêncio. E o mandado de segurança é a medida vocacionada para provocar na via judicial um rompimento do silêncio.
Qual que é o fundamento do MS? Está tanto na Constituição, no artigo 5º, inciso 69, quanto no artigo 1º da própria lei do mandado de segurança. Lembrando que o prazo para a impetração de mandado de segurança é de 120 dias, se o MS for repressivo. Não sei se você sabe essa diferença. Mandado de segurança repressivo é aquele para questionar um ato já praticado. Mandado de segurança preventivo, ao contrário, é aquele impetrado antes do ato ser praticado. No caso do silêncio, o que você acha? O MS ele é repressivo ou ele é preventivo? Pois é, daria uma belíssima discussão aqui, depende da natureza jurídica que você reconhece ao silêncio. Fato é que o prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandado de segurança, que todo mundo acha que é um prazo absoluto para qualquer MS, ele só existe se o MS for repressivo. Afinal, se o mandado de segurança for preventivo, não tem ato ainda. Como que eu vou contar 120 dias da ciência do ato coator se não tem o ato coator? Então, é uma espécie de raciocínio jurídico em simetria, em paralelismo, a questão do silêncio não poder ser impugnado na via administrativa. Aí eu explico no curso peculiaridades do MS, tal estrutura que eu disponibilizo o modelo, né, no curso Advogando em Licitações, assim como acontece nos cursos de advocacia da minha escola, eu dou o modelo de peça, o meu modelo, para não ficar baixando da internet modelo gratuito, que isso aí é um suicídio profissional. Na internet, o grátis, em termos de petições, é de uma qualidade abaixo da crítica, sofrível. Você não vai arriscar a sua reputação, a sua carreira, baixando material gratuito da internet. Então, eu disponibilizo a minha peça, a minha petição inicial desse mandado de segurança. Eu que fiz mesmo, viu? Não é minha equipe que produziu esse conteúdo, não. Aliás, esse conteúdo inteirinho é produzido por mim. Ah, mas você tem uma equipe na sua escola. Sim, eu tenho uma equipe brilhante na minha escola. Mas o conteúdo específico do curso, quem produz sou eu. Sou eu que pesquiso. Aliás, sou eu que compro os livros para pesquisar. Sou eu que organizo os assuntos. Esse curso, por exemplo, de advocacia em matéria de licitações, ele tem uma estrutura que eu demorei 1 mês para organizar na minha cabeça. Nossa, Masa, para organizar um curso você demorou 1 mês? Eu sou meio limitadinho mesmo, demorei 1 mês. Porque não é só ensinar a teoria da licitação. Você tem que encadear os assuntos com aspectos práticos, afinal um curso de advocacia não é um mestrado, e conciliar com concepções que são acadêmicas a respeito da matéria. E como que eu cruzo o direito material com a prática? Pois é, isso que eu demorei 1 mês para estabelecer. Agora tá bonitinho, tá indo que nem um relógio, as gravações são feitas aqui mesmo, num ritmo mais ou menos de 2 módulos por semana, tá indo tudo bem, mas deu um trabalhão. Então, essa organização mental do assunto também sou eu que faço, não consigo delegar para ninguém, os materiais sou eu que faço, etc. Aí, eu respondi agora há pouco uma pergunta meio abusada de um seguidor meu. Aliás, o povo gosta de me ver na saia justa. Se você me segue nas redes sociais, eu postei agora há pouquinho, lembrando que eu estou ao vivo na terça-feira, às 19h07, agora já são 19h35 do horário de Brasília. Então, hoje, no finalzinho da tarde dessa terça-feira aqui, eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram e alguém colocou: nossa, mas o seu curso Advogando em Licitações está meio salgado, né? Pois é, às vezes a pessoa olha para o preço e fala assim, nossa, como tá caro, e ela não sabe o que tem por trás da produção de um conteúdo como esse. Na verdade, um curso como esse, Advogando em Licitações, ele não é um curso para se informar sobre o assunto. É um curso para você economizar meses, talvez anos, de dedicação para chegar a esse conteúdo que eu entrego de bandeja. E talvez, mesmo se dedicando meses ou anos, a organização mental desse conteúdo não consiga ser realizada, porque eu só consegui fazer isso porque eu tenho 25 anos de livros publicados, aulas ministradas, capacitação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, me deu trabalho, mas eu consegui.
A mesma coisa aconteceu com o meu advogando para servidores, o meu advocacia tributária. Então, todos esses conteúdos sou eu que produzo. O Advogando em Licitações tem, inclusive, um bônus que é o acompanhamento de casos. Os meus alunos têm o meu WhatsApp pessoal, não é o WhatsApp da empresa, do escritório, da escola, é meu WhatsApp pessoal. E os casos que surgirem no escritório após a matrícula do curso, eu vou ajudando a deslindar. Então eu tiro dúvidas pessoalmente, eu discuto, eu converso, eu troco ideias com esses meus alunos e aí dá para entender por que o curso tem esse valor que às vezes assusta. Eu tenho certeza que ele vale muito mais do que ele custa. Muitas vezes eu já falei isso, né? Na minha escola não tem curso a preço de banana. Ah, Masa, não tem um curso que é a boca de funil, como se diz no marketing digital, que é um curso baratinho para ir atrair a pessoa, para ela comprar um curso mais caro depois. Eu não tenho esse curso, porque todos os conteúdos eu produzo pessoalmente, ou os professores que eu capacito para essa produção, e me dão um trabalho danado. Então, do alto da minha experiência, objetividade e que você conhece também dos meus conteúdos, eu posso produzir esses cursos. Então, eles nunca terão preço de banana, mas eles valem muito mais do que eles custam e isso também se aplica ao meu Advogando em Licitações. Cara, é um curso que inicia no nicho inteiro. Você pensa o meu Advocacia Tributária, cara, é um curso que permite você ter uma vida nova na advocacia, uma mudança de nicho. Defesa de servidores, meu Deus, você consegue ter uma porta enorme aberta no escritório para um novo nicho de defesa de servidores assistindo ao curso. Licitação, a mesma coisa. Cara, eu ensino a pensar com cabeça de advogado de licitante. Eu passo as minhas estratégias pessoais advogando para licitantes. Eu trato de assuntos que eu conheci da advocacia e não só da teoria. Então, esses cursos são muito legais, os materiais eu produzo pessoalmente, todos eles, e eles valem muito mais do que eles custam. Afinal, para encerrar, o que eu peço nesse MS para romper o silêncio? Concessão da liminar, cujo conteúdo você já sabe, depende se o ato faltante é vinculado ou discricionário. Intimação do coator para informações, vamos ouvir o Ministério Público que vai emitir um parecer. Vou chamar ao processo o órgão de representação judicial da entidade interessada, lembrando que todo mandado de segurança hoje tem um litisconsórcio passivo entre a autoridade coatora e a pessoa jurídica interessada, que eu explico no curso, uma sentença que confirma liminar, condenação em custas, mas não em honorários, deferimento da juntada de documentos e tudo que consta desse modelo de peça que eu disponibilizo aos alunos. Então eu te convido a conhecer os cursos de advocacia da minha escola. Os carros-chefes são o Advogando em Licitações, o Advocacia Tributária e o Advogue para Servidores Públicos, que são cursos 100% ministrados por mim, mas tem muito mais. Tem cursos de prospecção, tem o curso novo de LGPD para advogados, estão sendo lançados cursos de advocacia trabalhista e previdenciária, tem muita coisa. Tem a mentoria do cientista de dados William Maza sobre inteligência artificial na advocacia. Essa é uma novidade que eu já estou adiantando aqui, mas sobre a qual eu vou falar durante essas próximas 2 semanas. E para conhecer tudo isso, entre lá na home da minha escola, escoladomasa.com.br. Se você digitar no Google Escola do Masa, a primeira ocorrência já vai ser o link para a home da minha escola. Ali tem todo o portfólio de cursos e em cada um dos banners que você clicar de um curso específico, abre um site inteiro te explicando tudo a respeito desse curso. Esse foi mais um programa e episódio Advogando em Licitações, cujo objetivo é discutirmos estratégias, oportunidades e tudo que for indispensável para quem quer começar na advocacia em defesa de licitantes. Valeu, se Deus quiser, nos veremos sexta-feira dessa semana falando de inteligência artificial com o cientista de dados William Maza. Até mais. Tchau.